aspirina que você produz no interior do reator é diferente Da bancada. da bancada, é diferente, né? Você tem propriedades não só térmicas, né? Mas você tem outras propriedades, por exemplo, de interações, né? De interações associadas, por exemplo, com polaridade, com interação solvente ou não. Essas interações de polaridade, etc., são eletricidade, basicamente. São momentos de dipolos elétricos, etc., né? Então, quando você for trabalhar para a parte aplicada, a física ajuda bastante a você a dimensionar e converter aquele conhecimento em uma aplicação, né? Eu, no meu ponto de vista, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Para mim, não existe diferença entre química e física. Eu não trabalho nesse sentido. Existe a diferença da profissão químico e da profissão físico. Diferença por uma maneira só de organização. Porque, exatamente. Por exemplo, aqui nós vamos colocar um químico que está mais especializado, está mais acostumado a fazer esse tipo de reações, né? O físico não. Então você está falando não da química e da física, está falando do profissional químico. O físico está mais acostumado a fazer tal cálculo de dimensionamento lá em fenômenos de transporte, tá bom. Tudo bem, ou sistemas térmicos, então ele pode ajudar. Então a profissão se diferencia. Mas eu não enxergo diferença entre a química e a física. No fundo, as coisas se confundem em uma só, né? Quando você começa a falar o que é uma ligação química, na verdade é uma interação eletrônica, uma distribuição de carga elétrica. Por que acontece daquela maneira? Porque existe um potencial elétrico que está ligando aquele elétron. Mas então aquela ligação sigma e π, né, a diferença dela está em como esses elétrons estão compartilhados. Mas quem define esse nível de essa diferenciação? É o potencial elétrico de um núcleo. Opa, então onde é que está a química, onde é que está a física? Os dois é uma coisa só. Não existe. Nem existe, né? Não existe interface, exatamente. Eu tava falando que o próprio Faraday, né? Todo mundo que fala do Faraday, ele é o quê? Lembra do que falou em Faraday? Física. Mas tem a eletroquímica importantíssima. Exatamente, né? mas ele foi o que... Quantificou, né? Exato, a eletroquímica começa com... É o pai da eletroquímica. Com as ideias dele, né? E ele descobriu o benzeno, por exemplo, certos compostos foi ele que descobriu o próprio benzeno. Os dois primeiros cloretos que foram produzidos, né, que conseguiu chegar neles ali, foi o Faraday. A própria refrigeração que se tem hoje toda, né, o dióxido de carbono, tudo foi experimentos, foram descobertas dele. E quando você fala em Faraday, você lembra de astrofísica, você Física lembra 3, de eletricidade. De eletricidade, exatamente. Então você não lembra da química quando você fala no Faraday. Mas as descobertas dele ali foram extremamente importantes, né? Ele era focado na eletrólise, né? O foco dele. Sim, Tanto que tem as pilhas, a gente né? usa, né, as leis dele para fazer a quantificação, né? Então a quantificação dos metais que a gente consegue separar por eletrólise, a gente O usa foco principal dele era a eletrólise. Exatamente, né? Então aqueles experimentos com as cubas eletrolíticas, tudo, onde a gente aplica as leis de Faraday para fazer a quantificação. Então ele que fez lá os enunciados, né? Então tanto de corrente que passa, né? Isso. Tantos elétrons envolvidos, então você vai conseguir depositar tanto daquele elemento naquela cuba eletrolítica. Então isso aí é Faraday. Isso. Exatamente. É a lei de Faraday na eletroquímica, é isso mesmo. Eu acho que os alunos separam muito física em uma caixinha e química na outra porque são disciplinas ministradas separadamente, né? Mas se você for ver, tá um ligado ao outro, né? Mas aí que está o desafio, é que a gente vive num modelo de ensino fragmentado. Esse modelo é um modelo já de tempos, né? Então ele é fragmentado. Então um dos maiores desafios realmente é esse. É a gente poder desfragmentar isso, né? Com o professor, com as dinâmicas na universidade, né? Agora, é claro, é um método que a gente vem fazendo há 30, 40 anos. Eu costumo dizer para meus alunos, olha, o navio daquele tamanho está cruzando os oceanos, colocamos satélites, aviões de toneladas, né? A gente consegue voar, então quer dizer, está dando certo. Tem funcionado. Tem funcionado. Então, não é simplesmente questionar, né? O que eu comento aqui é tentando justificar o porquê
essa facilidade em pensar separado, mas também não se tem talvez um método melhor, né? É uma crítica ao método, mas é uma realidade. É um desafio você pegar numa aula de física, tentar mostrar a química, e numa aula de química tentar mostrar a física. No fundo é uma coisa só, como a gente comentou. Mas como a gente fragmenta, né, e muito conteúdo na forma de um livro, naquela estrutura, né, é um método que a gente faz, é um desafio muito grande para a sala de aula. Mas o tempo ajuda, Bia, sabe? O primeiro ano, o segundo ano, né, o quinto ano, você vai amadurecendo junto e as coisas vão se encaixando. Essas caixinhas se juntam e ficam uma coisa só. É que a complexidade de cada área ela é tão grande que os métodos eles precisam ser compreendidos separadamente, mas o conhecimento só vai se dar mesmo quando ele deixar de ser separado. Que é aquilo que a gente faz lá na Física 4. Lembra isso que vocês viram lá em Física 3. Isso aqui foi lá em Física 2. Isso aqui foi lá em Cálculo. Isso aqui foi lá em GA. Quando o professor está fazendo isso com vocês, ele está fazendo o quê? Ele está juntando esses conhecimentos. Ele está fazendo com que deixe de existir as caixinhas. Isso aqui vocês viram em Físico-Química 3, mas isso aqui vocês vão precisar em Físico-Química 4. Eu faço essas pontes lá com vocês, né? E os professores, na grande maioria, fazem isso também. Porque os métodos, eles utilizam ferramentas específicas em cada momento. Apesar das ferramentas muitas vezes serem as mesmas, mas para aquele método funcionar e para ele ser bem compreendido e para ele poder ser aplicado com eficiência, para se ter os resultados que o professor Márcio comentou, eles precisam ser trabalhados pontual, mas o conhecimento não é pontual. Então tem que ter um momento que é lá nas específicas de vocês que vai se fazer essa ponte ligando as disciplinas que vocês tiveram como base, os conhecimentos que vocês tiveram como base. E se vocês fossem falar para uma pessoa que gosta muito de física, que está assistindo aqui a nossa entrevista e gosta muito de física, mas, poxa, eu não sei com o que eu posso trabalhar. O que vocês têm de sugestão para uma pessoa formada em física? Com qual área ela pode trabalhar? Assim, uma área interessante, cada um, vai. Acho que é muito vasto, né? Uma equipe multidisciplinar. Toda a área de ciências espaciais, por exemplo, todas, não tem nenhuma que fique fora. Todas as áreas de engenharias, a própria área da saúde, todos os equipamentos de diagnóstico, a medicação. Medicação é pura física e química, né? Claro, tem a parte de biologia junto para você entender eu pergunto o processo. Isso porque quando eu estava decidindo qual faculdade eu ia fazer, e eu dizia que eu ia fazer química, me perguntavam, você quer ser professora? E eu dizia não, que não era, mas o que todo mundo pensa é que quando você faz matérias que dão na escola, na faculdade, é só para ser professor. Então, assim, eu, por exemplo, pretendo trabalhar em uma indústria. Um físico pode trabalhar, por exemplo, nas áreas de ciências astronômicas. Pode trabalhar na indústria. Na indústria, pode trabalhar em que mais? O que vocês acham interessante? Assim, eu só vou voltar um pouquinho. Acho que alguns pontos são importantes, assim, como, por exemplo, você acabou comentando. Você vai fazer química porque você quer dar aula? Acho que tem que estar claro, por exemplo, para quem vai fazer química ou física, tem que estudar um pouquinho, ou já fez, estudar um pouquinho a área que ele está atuando e fazer essa pergunta. Se autofazer isso, né? Ou seja, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador, por exemplo, né? Então tem essa diferença, né? Porque você tem que seguir um rumo, né? Você vai ter que se orientar. Se eu quero ser professor, eu quero trabalhar na indústria. Na indústria, eu quero ir num laboratório. Essa pergunta tem que ser feita. O outro ponto importante, pelo menos foi útil para mim, é se eu quero trabalhar com teoria, com a parte experimental. Existem habilidades naturais das pessoas, né? Isso é natural e você tem que se autoconhecer e identificar isso. Eu sou um físico experimental, então isso já identifiquei desde a minha faculdade. Eu adoro fazer cálculo, adoro teoria, não tem como dissociar, mas eu gosto muito mais em apertar parafuso, né? Em experimental. Então isso ajudou bastante. Agora,
dentro da área experimental pesquisador, dentro da área experimental professor, né? Você tem que buscar conhecimento e experiências para poder definir. Veja, quando eu comecei a trabalhar na primeira fase do curso de física, comecei com cristais líquidos, experimental. De cristais líquidos eu fui trabalhar em biofísica teórica, 1 ano de biofísica. Já consegui me deparar, não, eu gosto mais do experimental. Na sequência eu fui trabalhar com materiais, e a partir daí estou até hoje. Mas quando eu terminei meu mestrado em física de materiais, eu pensei, eu quero uma coisa mais aplicada. Você está percebendo o processo de buscar, se conhecer, uma coisa mais aplicada. Então, deixa eu ver, eu vou fazer doutorado em engenharia química. Ah, legal. Terminei doutorado em engenharia química experimental, a parte de processo, dimensionamento, processo, reator, para lá e para cá, máquina. Ótimo, aplicando física. Ficou uma lacuna, mas eu adoro muito também a parte teórica. Sempre isso retorna. Fiz meu pós-doutorado em reatores nucleares. Então, é um processo que você vai ter que ser autoconhecimento. Você nunca vai responder plenamente. Olha, eu encontrei, eu sou isso e agora eu vou ser para sempre. Não existe isso. Agora, alguns pontos você tem que colocar por causa das suas habilidades naturais. E depois tem que tentar, tem que fazer. Tenho certeza que a Tina, dentro da área de astronomia, vou me arriscar, ela em algum momento, olha, eu vou seguir por aqui, mas identificou uma outra área dentro da astronomia que ela se identifique mais e tomou a decisão, agora eu vou por ali, né? Então isso é normal do processo. Então você nunca está profissionalmente formada e terminada ou finalizada. Né? Você tem que identificar a área e continuar o processo. E esse conselho não é só para os físicos também. Não, para isso Nossa, é para todos. eu tava me identificando total. Meu Deus. E você, professor, o que você acha? A área do químico de atuação vastíssima. Não é só para professor não, que o estudante, né, que vem aqui fazer química, ele pode depois atuar. Muito pelo contrário, acho que além do professor, as demais são muito maiores, as possibilidades para um químico. Porque o químico hoje, gente, ele atua aonde que ele não atua. Essa é a ele verdade. atua na produção de fertilizante. Que planta industrial hoje não tem um químico, um engenheiro químico, um químico lá atuando para produzir fertilizantes? Que, aliás, a gente vai ter uma planta nova aqui no Brasil, se eu não me engano, de fertilizantes. Então, na área de fertilizantes, que é uma área importantíssima para o crescimento, né, da produção agrícola, um químico pode atuar onde? Na área de medicamentos, né? Novas drogas. Então, não sei se vocês têm conhecimento, a patente de um remédio chamado Vonal é uma patente de uma universidade brasileira, pública brasileira, que saiu das bancadas. E quantos químicos não estavam envolvidos nessa patente que hoje ganha, né, leva o Brasil e a universidade a royalties enormes? Então, assim, um químico, as possibilidades, além de ser professor, são enormes. Mesmo numa equipe multidisciplinar para construir equipamentos médicos, para construir, para dimensionar uma planta industrial. E perícias. Então, eu tinha essa intenção. Vocês gostam muito, né? Para fazer a interpretação de todos aqueles espectros, ressonância de magnética, de hidrogênio. O químico tem que estar lá, porque a gente que sabe fazer isso, né? Agências reguladoras, o Ministério da Agricultura. Os físicos sabem fazer muito bem isso. Então, nossa, onde não tem químico, gente? Aonde não tem um profissional de química nas ciências e né, para alavancar e isso, aquilo virar tecnologia, onde não tem químico físico? Gente, o químico e o físico, se não é o químico e o físico... Químico, físico e matemático. E a matemática, porque a matemática a gente tem que estar ela a tiracolo, né? A nossa ferramenta... Levar embaixo do braço. Para você ter uma ideia, nós nos formamos em 3. E 2 dos meus colegas estão trabalhando na Bolsa de Valores, os físicos, na simulação de mercado. Pronto, aí ó. Porque a gente aprende, a gente tem uma habilidade muito grande na parte de simulação, softwares, modelagem, né? Então, se você quer fazer um modelo preventivo, né? Você quer prever o que pode acontecer com a economia. Você, ao invés de tratar isso lá numa reação química, você pode se dedicar a fazer um modelo com as variáveis econômicas e poder prever
para onde vai. E aí o que você precisa no investimento em bolsa e valores? Né? Você prevenir com a maior certeza possível. Então, quem é bom em programação está lá. Então, tem muita área, né? Realmente. Muita área, nossa. E eu achei muito interessante esse conselho de se descobrir, né? Tanto que eu vim pra faculdade com a intenção de seguir a área de forense. Eu sempre achei uma área incrível, sempre adorei CSI, essas séries assim, sempre fui apaixonada. E eu vim com essa intenção. E aí depois de cursar alguns anos aqui, eu já mudei a área que eu quero seguir e tudo. Então, além de você vir com uma ideia, é importante você estar aberto. Faz iniciação científica, faz todas as matérias, faz optativas, faz tudo o que puder para fazer, porque você pode acabar descobrindo uma paixão que você não tinha antes. Eu nunca nem pensei em seguir em alguma área de indústria, assim. Eu sempre pensei em seguir para carreira de forense, né? E aí depois me descobri e é isso. Tá, vamos fechar com chave de ouro? Um recadinho para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. O que vocês têm a dizer para as pessoas que estão assistindo? Um recadinho. Um recadinho. Nossa. Qualquer coisa, pode falar. Só Venha estudar com a gente, ou a física é incrível, qualquer coisa. O que vocês quiserem falar, tá aberto. É de vocês. Eu vou dizer assim que as pessoas têm que ter, independente da idade, muita persistência, muita perseverança, né? Tem que acreditar e tem que buscar, de fato, né? Isso que eu comentei, você, de repente, você pensa que tem uma determinada habilidade e não tem, mas você só vai entender isso se você tentar fazer. Então, peque tentando fazer, né? Peque no sentido de talvez erre, mas para aprender, do que não fazer nada, né? Eu acho que tem que buscar. As profissões estão aí, o conhecimento está aí, a gente vive numa era que nós temos acesso às informações, ao conhecimento, às estruturas, a exemplo da própria nossa universidade, né? Então, as pessoas têm que ter essa motivação, essa perseverança e buscar, né? Se não for via uma universidade, não precisa nem ser por uma formação acadêmica, mas na sua vida, né? Que sejam curiosas, né? Que buscam conhecimento, né? E você, professora? As pessoas que não estiverem confortáveis com a sua vida, com o seu estilo de vida, com o seu eu no dia a dia, se elas não fizerem nada de diferente do que elas fazem, elas não vão mudar esse dia a dia, esse hoje, né? E uma das formas que está acessível a qualquer um, independente da idade, independente da condição social, independente de qualquer coisa, é a área da educação. Nunca é tarde para começar algo que vá fazer com que mude a tua realidade atual. Se ela está confortável, ótimo, mas se não está, deixa de reclamar e vai fazer algo diferente, porque senão essa realidade não vai mudar. Senão, isso não é temporário, isso é permanente. E não só física ou química, né? Qualquer área. Você tem interesse? Vai atrás, não é? Isso. E você, professora? O meu recadinho, acho que é também nessa linha do que o professor Fiore falou, né? Que você, estudante que tem vontade, que é curioso, que gosta de ciência, que tem assim um despertar, um olhar diferente por isso, acho que tenha resiliência, venha conhecer o curso de química, vá ver como é que funciona um curso de física, se você gosta de ciência, que eu acho que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei pela ciência. Então, acho que o meu recadinho é esse. Tem que ter resiliência, gente, porque não é fácil, não. É puxado. Os nossos cursos não são cursos fáceis, né, professor Tina? Não é fácil. Então, assim, acho que resiliência é a palavra, assim, que eu deixaria como um recadinho. Se gosta, vem, não vai ser fácil, mas com resiliência, com perseverança, dá para encarar. E vai gostar e vai valer a pena. Não desiste na primeira DP, que foi em física, talvez. Não desiste, não desiste. Vai. Eu passei, você consegue. Exato. Quando os alunos chegam e comentam que
as coisas estão difíceis, né? Que tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ajudar aqui ou aquilo. Eu digo, olha, se você desistir, essa tua dificuldade vai ser a permanente. E senão, isso aqui é apenas uma fase. Decidir se isso aqui é uma fase ou isso aqui é o teu dia a dia, só você pode decidir. E ao mesmo tempo, né? A Bia foi minha aluna, acho que você vai lembrar quando eu falei assim, a gente precisa focar em coisas importantes para nossas vidas. E quem disse que todas as coisas importantes são fáceis de serem conquistadas ou serem resolvidas? Algumas questões importantes são relativamente simples, que estão do nosso lado, que a gente resolve facilmente. Mas muitas coisas importantes são difíceis. Então, quem disse que fazer um projeto na área de química importante, na área de física, na área de engenharia, ou seja, qualquer importante que precise da química e da física, quem diz para nós que tudo vai ser fácil? Então, a física pode ser difícil, mas o fato é que ela te leva a algo que é importante. Isso é o que vale a tua jornada e o teu investimento. Você investe em algo que é difícil, mas que te entrega algo importante, né? Aí vem a persistência, a perseverança e realmente a dedicação. Tem que ter tudo isso aí na bagagem. Tem que ter vontade. Não é fácil, mas você consegue. E finalizamos por aqui essa entrevista. Eu queria agradecer muito, do fundo do meu coração, a toda a nossa equipe do Jornal Pura Química, que foi quem teve essa ideia incrível. Agradecer aos nossos convidados, professora Tina, professor Márcio, professora Patrícia. Muito obrigada por vocês terem vindo, terem colaborado. Adorei. Já estão convidados para voltar de novo. Muito obrigada.